Irmãos, é sempre um prazer estar aqui. Eu sempre digo que eu me sinto muito à vontade aqui, né? E poder estar com vocês é sempre muito bom. Gostaria de compartilhar um pouco nessa noite com vocês algumas questões sobre alguns paradoxos que nós vivemos em nossas vidas. Na verdade, eles estão presentes todos os dias. Muitas vezes nós não nos apercebemos deles, mas eles se fazem presentes em nossa vida. E o que é um paradoxo? Como nós podemos ler, uma figura de linguagem que indica uma contradição. Mas se nós formos observarmos, ela também é uma contradição ou oposição, na verdade, aparente. Muitas vezes ela não é necessariamente uma contradição, principalmente quando nós nos tratamos com relação à vida cristã. Esses paradoxos nos quais nós vamos ver nesta noite são, na verdade, paradoxos da vida cristã e eles não são tão assim contradição. Na verdade, eu ia trazer o meu notebook aqui para cima, que ficou até mais fácil. Eu vou ter que ficar sempre olhando um pouquinho. Então, é o oposto do que alguém pensa ser. A verdade ou o contraditório a uma opinião admitida como válida. Então, isso é um paradoxo. E a gente percebe que, na verdade, na Bíblia, há vários paradoxos. Né? E a carta de Coríntios é uma carta que tem muito desses paradoxos. Eu gostaria de, antes de entrar necessariamente nessa parte de paradoxo, falar um pouco a respeito dessa carta aos Coríntios. Falar um pouco falar um pouco da cidade em si de Corinto, tentar contextualizar um pouco desta carta. Nós podemos dizer que a cidade de Corinto era a principal cidade grega de sua época. Ela ficava localizada ao sul do Mar Egeu e era uma cidade, no caso, muito rica. Ela possuía 2 portos e, justamente por causa disso, ela agregava muito movimento monetário na sua cidade. Era uma cidade também muito religiosa, tinha 2 grandes templos naquela cidade. Tinha o templo de Afrodite, que era a deusa do amor, e o templo de Apolo, que era o deus da música, da poesia, da beleza. Essa igreja, a igreja de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. E é interessante observar que o apóstolo Paulo, além de fundar essa igreja, ele permaneceu nessa igreja 1 ano e meio. A igreja de Corinto foi a igreja que o apóstolo Paulo, foi a segunda igreja que o apóstolo Paulo mais permaneceu. Ele passou muito tempo lá. A outra igreja que ele mais passou tempo foi em Éfeso. Mas aqui na igreja de Corinto, nesse 1 ano e meio, o apóstolo Paulo pôde estar pregando esse tempo todo aos irmãos. E é interessante a gente observar que, infelizmente, no percurso, no período depois de 3 anos, o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta, que é a primeira carta aos Coríntios. E a gente percebe que nesse período de 3 anos, a igreja já começava a se desviar dos padrões cristãos. E a gente pode pensar e fazer um comparativo com a gente mesmo, com a nossa igreja, com a nossa vida. E a gente percebe como às vezes é tão rápido nós nos desviarmos e nos afastarmos do padrão daquilo que nós ouvimos a pregação. Nós bem sabemos que nesse período as viagens eram tão difíceis e não foi fácil para o apóstolo Paulo chegar até essa cidade e poder pregar o evangelho. E a gente percebe que muitas vezes nós não valorizamos a igreja na qual o Senhor tem nos colocado.
É uma bênção nós podemos ter a nossa igreja perto da nossa casa, termos um pastor que se preocupa com a nossa vida espiritual, mas muitas vezes nós não temos valorizado tudo aquilo que Deus tem nos dado. E a gente olhando para a vida desses irmãos, vendo toda essa situação acontecendo, a gente percebe que a nossa vida também não é diferente. E a gente verifica que os problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto eram problemas que muitas vezes acontecem na nossa igreja, na nossa vida. Havia problema de divisão, isso lá na primeira carta ele escrevendo, né? Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, isso aí nós bem conhecemos. E ainda tinha aquele grupo que na verdade era um dos grupos mais perigosos, que era o grupo que se dizia o grupo de Cristo. Palavra tão bonita, né? Olha, o grupo de Cristo. Então esses daí podiam ser os melhores, na verdade não. Na verdade eram os mais perigosos, porque na verdade eles não queriam ser orientados por ninguém, não queriam se sujeitar à autoridade de ninguém. Se nós vamos olhar para os nossos dias, parece que nós temos esse tipo de gente, né, pastor? Nós temos esse tipo de cristãos que se titulam, né? O grupo de Cristo, não, eu sou de Cristo, né? E não querem mais se sujeitar a ninguém. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui, como eu falei, depois de 3 anos, estava escrevendo essa igreja, tentando, estar tratando sobre esses assuntos doutrinários que a igreja estava se desviando. Havia problemas doutrinários também com relação à ressurreição dos mortos, liberdade cristã, questões de casamento, todas essas questões que, na verdade, o apóstolo Paulo com certeza já tinha ensinado e tratado com eles, agora estão voltando de novo atrás e se metendo novamente nesses desvios doutrinários. E o pior de todos, talvez, havia muitos problemas, questões morais, né? Como eu falei, esses 2 templos que existiam na cidade, a cidade era muito idólatra. Então essas questões morais vieram a acabar adentrando dentro da igreja também. Com relação aos paradoxos, nós podemos ver na Bíblia vários deles. Eu queria só citar alguns deles aqui, só para que a gente pudesse mais ou menos nos situar e perceber que a vida cristã ela é tão diferente da vida secular, de que nós, de fato, estamos vivendo no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. Mas o que nós percebemos é que como essa nossa vida cotidiana, secular, acaba nos envolvendo de tal maneira que a nossa percepção cristã acaba sendo influenciada por uma teoria, por uma filosofia humanista mundana. Eu tenho o costume sempre de ir no carro de manhã, levar a minha filha à escola, e a gente tem sempre aquela oportunidade de estar conversando, né? No carro, a gente sempre lê o salmo, medita, isso tudo no carro. A vida do dia a dia é assim, né? A gente vai ter que se adaptando conforme as coisas vão acontecendo. E a gente tem tantas conversas boas. E eu lembro assim que eu sempre comento com a minha esposa como a vida tenta nos estragar. Como a vida cotidiana, se você não percebeu, o trabalho, o corre-corre da vida tenta te afastar das coisas de Deus e você tem que estar sempre atento a essas coisas. Porque senão você de fato perde o alvo que é Cristo Jesus. E você perde essa noção daquilo que realmente é esse paradoxo da vida cristã e que se você de fato não tiver fé para viver esses paradoxos, você vai se amoldar a uma cultura mundana. Nós salvamos as nossas vidas perdendo-as. Nós perdemos as nossas vidas amando-as. Este é um paradoxo. É lá em Marcos 8,35. Aquele que amar sua vida, ele vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, vai ganhar. Como você consegue imaginar, entender que
Um pensamento cristão desse pode se amoldar ou alguém mundano vai entender? Não vai entender. Mas nós vivemos sobre esse paradoxo, nós vivemos sobre esse pensamento. Nós somos fortes quando somos fracos. Coríntios 12, 10, né? E somos impotentes na nossa própria força. Na verdade, o pensamento mundano é: você é fraco quando você é fraco mesmo, não tem jeito, acabou. Mas a Bíblia nos ensina diferente. E nós vamos comentar mais à frente que talvez esse seja um dos paradoxos mais difíceis, talvez, de entender, que quando somos fracos, somos fortes. Nós descobrimos mais alegria no partilhar o que temos do que conseguimos ao arrecadar mais. Ou nas palavras do nosso Senhor, é mais bem-aventurado dar do que receber. Como entender a palavra de Deus nesse sentido na vida cotidiana do dia a dia? Quando você tem a oportunidade de dar e você, na verdade, quer reter. Porque você está sendo influenciado neste mundo que, na verdade, se você reter, você vai ter mais. Mas a Bíblia nos exorta, nos orienta que nós devemos dar. Então você percebe que esses paradoxos da nossa vida, eles estão constantes. Eles estão no nosso dia a dia. 2 Coríntios, ela foi escrita mais ou menos um ano depois de Paulo escrever a primeira carta. Então você percebe que Corinto continuava tendo problemas e dificuldades doutrinárias de entendimento da palavra de Deus. Que na verdade, nós vamos olhar para nossas vidas, não é diferente. A necessidade que temos de buscar ao Senhor, de estar sempre procurando nos alinhar à palavra de Deus, ela é constante. E aqui em 2 Coríntios 6, no versículo 4, diz assim: ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Veja as palavras que estão grifadas, como são paradoxos. Desconhecidos, mas na verdade conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos. Espancados, mas não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos. Muitos outros. Nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é o paradoxo da vida cristã, irmão. A gente perceber que a vida com Cristo vai ter sempre essas grandes diferenças que o mundo nunca vai entender. E que talvez, se cada um de nós não buscarmos de fato uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira comunhão com Cristo, você na verdade nunca vai entender essas verdades. Você vai viver uma vida cristã dentro da igreja, mas sem de fato viver essas verdades. Imagine você que nesta carta é a carta do apóstolo Paulo, onde ele, digamos assim, ele se derrama. É uma carta bem diferente da primeira carta.
É uma carta onde ele é muito pessoal e ele começa a falar de tudo aquilo que ele já viveu, de tudo aquilo que ele já passou. Porque, na verdade, aqui ele está sendo, na verdade, muito abandonado por muitos irmãos da igreja de Corinto e muitos estão, digamos assim, questionando a sua autoridade de apóstolo naquela igreja. E ele começa a defender o seu apostolado. Uma das coisas interessantes é que, apesar de tudo isso que está acontecendo na igreja, nós não podemos imaginar e pensar que aquela igreja não era uma igreja cristã ou que era uma igreja fraca, de maneira nenhuma. Se nós formos ver a primeira carta do apóstolo Paulo, pelo contrário, ele diz que a igreja é uma igreja que, digamos assim, teve derramado sobre si todos os dons espirituais. E a gente olha para aquela igreja e vê todos esses problemas e fica pensando, mas como pode isso? E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, para combater todas essas heresias, todos esses problemas, ele foi muito duro, ele foi muito severo. E uma prova de que essa igreja realmente era uma igreja cristã verdadeira, é que mesmo o apóstolo Paulo sendo muito rígido, eles aceitaram. Eles não questionaram a repreensão do apóstolo. Trazendo para nós, quantas vezes nós nos milindramos, né? Será que alguém conhece a palavra aqui, pastor? Milindramos, né? Às vezes, para que você possa ser repreendido por alguém, a pessoa parece que tem que fazer um arrodeio, né? Usar de palavras tão rebuscadas e tão cuidadosas para lhe chamar a atenção por coisas que você está errando na vida cristã. E que esse chamar a atenção é para o seu bem, é por amor. Quantas vezes nós não estamos nos comportando dessa maneira, sem saber de fato sermos repreendidos. E aquela igreja que talvez, olhando para ela e vendo todos esses problemas, a gente poderia pensar, bem, se o apóstolo Paulo escreveu uma carta dura, repreendendo ela, eles não vão aceitar. Mas não, eles aceitaram. Mas aqui nessa carta, segunda carta do apóstolo, ele está vivendo uma situação bem difícil na sua vida. Uma situação talvez de abandono. E ele começa a se dispor falando tudo aquilo, como eu falei para vocês, que ele fez para mostrar para os irmãos como, na verdade, ele amava essa igreja. E, na verdade, nós percebemos que quando alguém nos ama, de fato ela nos repreende. De fato ela nos quer bem quando ela nos alerta daquilo que estamos fazendo. E esse paradoxo aí na vida de Paulo é algo assim que eu penso seja a grande chave para o crescimento espiritual. Quando sou fraco, é que sou forte. Essa posição dessa pessoa que aparece ao fundo aí, orando, este fraco aqui é justamente esse fraco quando você de fato reconhece que por si só você não pode combater todos os combates que a vida traz até você. Quantos problemas nos sobrevêm? E quantas vezes nós procuramos de tantos artifícios para resolver esses problemas e que muitas vezes nós não nos rendemos aos pés do Senhor. Nós queremos resolver o problema. Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós nos colocamos diante do Senhor, a gente vê que ali nós somos fortes, porque Deus nos fortalece. Aqui em 2 Coríntios 11, o apóstolo fala: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes.
Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Aqui ele está começando a defender o seu apostolado. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Este era um homem que sabia o que era sofrimento. Nós podemos ter alguém que possa nos ajudar e nos auxiliar diante dos sofrimentos e dificuldades da vida. Aqui esse homem, o apóstolo Paulo. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, você percebe que esse homem tinha a sua vida completamente voltada à obra do Senhor. E diante de todos os problemas que ele enfrentava, ele jamais deixava de ter essa preocupação com essas igrejas. Tanto é verdade que ele está aqui agora escrevendo mais uma vez essa segunda carta, se preocupando com esses irmãos diante dos problemas que eles estavam enfrentando. E a gente percebe que na nossa vida, quantas vezes o nosso pastor tem tido essa atitude para conosco? Nos procurado, nos incentivado, orado por nós. E muitas vezes a nossa atitude não é essa atitude de entender e compreender este amor de Deus por nossas vidas através do pastor da sua igreja. Então é motivo de muito cuidado da nossa parte quando nós formos admoestados com amor pelo pastor. É um homem de Deus, usado por Deus para abençoar a sua vida. E não somente ele, mas como corpo de Cristo, cada um de nós tem essa responsabilidade de cuidar uns dos outros. Aqui a gente vê um mapa, mais ou menos, para nós possamos localizar onde ficava a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo escreveu aqui a 2 Coríntios da Macedônia. Em 2 Coríntios 12, ele diz: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, e aqui ele está se referindo, na verdade, a ele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Uma das coisas mais interessantes que eu achei, como o apóstolo Paulo conseguiu guardar esta visão 14 anos da sua vida. A gente percebe como Deus tem o momento certo para revelar aquilo que ele tem a revelar. Mas este homem, tendo uma visão tão magnífica, algo tão incrível, obedecendo a ordem do Senhor, por 14 anos, ele nunca comentou com ninguém isso. Talvez fique aqui o exemplo para cada um de nós. Tantas coisas que Deus muitas vezes nos fala, nos revela, e muitas vezes a gente precisa ficar calado, guardar para nós, no momento certo, sábio e oportuno, revelar. E esse momento era um momento muito importante
para que Paulo pudesse revelar tudo isso, para que aqueles irmãos de Corinto pudessem entender como este homem, de fato, era um homem escolhido por Deus e como ele, de fato, tinha o seu apostolado autorizado por Deus. E ele continua: e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, eis aí testemunho de um homem de Deus, homem esse que teve esse tão grande privilégio de ser arrebatado ao terceiro céu e de ver coisas inefáveis, coisas que não existem palavras para descrever aquilo que ele viu de tão maravilhoso que era. Porém, a gente percebe aqui que algo aconteceu com ele. E esse espinho na carne que o apóstolo nos fala, eu não vou entrar muito em questão esse detalhe, mas nós percebemos que a vida cristã, ela é uma vida que nós vamos sempre enfrentar problemas, sofrimento, dor. Aí o exemplo do apóstolo Paulo. Talvez nós poderíamos imaginar que alguém de uma estatura espiritual tão grande, alguém que foi elevado aos céus, era alguém que ia viver na face dessa terra sem problema algum, sem sofrimento nenhum, sem dor nenhuma, porque afinal de contas era um homem que foi agraciado com as maiores bênçãos possíveis e imagináveis na face dessa terra. Mas quando Paulo relata toda a sua vida, todos os seus sofrimentos, a gente percebe que não. Mas se nós formos observarmos, parece que nós vivemos a nossa vida fugindo dessas 3 coisas aqui. Fugindo de problema, fugindo de sofrimento, fugindo de dor, como se essas coisas por si só fosse algo tão maléfico a ponto de nós queremos nunca vivermos tais coisas. Mas nós percebemos que, felizmente ou infelizmente, são coisas que sempre vão estar presentes na nossa vida. E nós percebemos que em todas elas, Deus sempre nos abençoa. Como resolver os problemas? Como resolver sofrimentos, dores que nos sobrevêm? Como nós falamos, nossa tendência sempre é fugir de tudo isso. E a nossa tendência é sempre tentar resolver com as nossas próprias forças. E
O apóstolo Paulo nos mostra, na verdade, que quando nós nos colocamos nesta condição aqui de impotência, nessa condição de fraco, é justamente nesta condição que Deus quer levar eu e você a uma condição de humildade, para que assim Deus possa nos usar e possa nos ensinar aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não ser insensato, porque estaria falando a verdade, eu penso que essa parte eu já falei, né? Já li. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? A palavra de Deus, ela não revela isso. E muitos cogitam que talvez fosse um problema de visão, um problema de uma doença, um problema espiritual. Na verdade, a Bíblia não revela. O certo é que era algo que o afligia diariamente. Era algo que o afligia constantemente. E a palavra traduzida aqui para espinho, na verdade, ela é estaca. Então, se a gente pensa nesse sofrimento como um espinho, na verdade era muito mais. Essa estaca que a palavra de Deus fala, era uma forma que os romanos usavam para matar os seus oponentes de maneira cruel, de uma maneira que a pessoa sofresse por muito tempo. Eles enfiavam aquela estaca no corpo daqueles que eles venciam e deixavam eles morrerem lentamente. Então, aquilo que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui é que era essa estaca, algo que o causava muito sofrimento. De tal forma que ele orou 3 vezes. Você percebe que era um sofrimento muito grande. Mas qual foi a resposta de Deus? Minha graça te basta. Talvez nós pudéssemos estar pensando nesta noite, qual seria o nosso espinho na carne? Qual seria esse sofrimento que nós temos vivido, temos enfrentado, e que talvez tenhamos temos orado, buscado ao Senhor já tantas vezes, mas talvez o Senhor tenha dado a mesma resposta que deu ao apóstolo Paulo: minha graça te basta. E aqui eu fico imaginando, se um homem como este, dessa envergadura, dessa estatura espiritual, passou por este sofrimento, quem sou eu, quem é você, para acreditar e achar que também não vai passar? Então, a maturidade espiritual é necessária nas nossas vidas para nós entendermos que na vida nós teremos aflições. Não viva a sua vida cristã achando e se segurando em tantas coisas, como se você estivesse buscando simplesmente não sofrer, né? É o pare de sofrer. Não é que eu esteja querendo dizer aqui, agora nós vamos ser masoquistas, né? Vamos sofrer todo mundo, porque sofrer é bom. Na verdade, o sofrimento ele não é bom. Mas, por outro lado, nós precisamos entender que muitas das provações que temos enfrentado, que temos vivido, nós devemos pensar, por que temos vivido isso? Muitas vezes são decisões erradas que tomamos na vida, mas muitas vezes são situações nas quais Deus quer trabalhar na nossa vida, quer trabalhar em nós e através de nós. Quantos testemunhos eu acredito que vocês já ouviram falar de pessoas que ficaram doentes, foram para um hospital e de repente lá Deus usou, falou, pregou o evangelho e pessoas ouviram o evangelho e foram salvas.
E nessa mesma linha de pensamento há tantas outras situações. Quantas situações você já passou, já enfrentou, e de repente alguém, irmão em Cristo, veio talvez ser confortado, falar com você de tal situação semelhante à sua, e você, pela experiência que você já passou, e você pôde confortar aquele irmão, dizer para ele: irmão, eu também já passei por isso. Mas saiba de uma coisa: Deus é fiel. Eu já passei por desemprego na minha vida. Eu casei no primeiro mês. Primeiro mês saí de férias, né? Lua de mel, uma bênção. Quando eu voltei, estava despedido. E agora? Mas eu posso dar esse testemunho para as pessoas. Dizer que a situação foi difícil. Eu trabalhava em banco, né? Tinha uma vida, de certa forma, confortável. E aí fiquei esperando, querendo, a todo custo, por assim dizer, voltar a trabalhar em banco, porque era aquilo que eu trabalhava. E eu gostava, né? Trabalhava de manga comprida, no ar-condicionado, era legal, né? É bom, né? Mas só que não era aquilo que Deus queria para mim. E agora eu ia precisar trabalhar em outra coisa, mais difícil, mais sacrificante, por conta própria. Mas eu tinha que sustentar minha família. E assim eu fiz. Por um ano eu tive que fazer pão e vender pão. Agora você imagina, um bancário agora era um padeiro. Fiz um curso de panificação, aprendi a fazer o pão e fui vender. Foi fácil? Não, não foi fácil. Foi muito difícil. Tem que fazer aquele pão, não tinha carro, tinha que colocar a caixa na costa, levar essa caixa na costa em 3 lugares diferentes, pegava o ônibus, levava, vendia para pessoas físicas. E eu me olhava naquela situação, eu me sentia humilhado. Me sentia humilhado. Carregando aquela caixa na costa. Mas quando eu olho para trás, irmão, vendo tudo isso, eu vejo como Deus trabalhou na minha vida. E como aquilo que aparentemente era algo ruim, triste, mas eu sei que Deus trabalhou na minha vida. Hoje, quando eu vejo que alguém está desempregado, eu sei o que é isso. Eu tenho essa sensibilidade, porque eu sei o que é isso. E quantas vezes nós nos tornamos tão insensíveis diante dos problemas e das aflições que irmãos nossos estão passando. Muitas vezes por isso, porque nós não tivemos essa experiência. Então essas experiências, esses espinhos na carne que muitas vezes nos aflige, talvez você precise olhar para ele uma outra visão. O que Deus, na verdade, está querendo te ensinar com tudo isso? Sucesso, fracasso, essa é uma balança que cotidianamente na nossa vida a gente vai viver. E que nem sempre essa balança aí vai pender para o sucesso. E também nem sempre vai pender para o fracasso. A nossa vida não é só fracasso, não é só sucesso, e também não é só sofrimento, e também não é só alegria. Há momentos de tristeza, mas há momentos também de alegria na nossa vida. E a gente pergunta, o que é orgulho? Orgulho é um conceito exagerado acerca de si mesmo. O que é a soberba? É um orgulho exagerado. Você está vendo o gatinho aí, te olhando no espelho? Aí ele está vendo o quê? Ele está vendo um leão. Né? É interessante, irmãos, que na preparação da mensagem, eu confesso que eu disse, Senhor, eu acho que eu não sou orgulhoso não. Estou falando isso até com vergonha, viu, irmão?
falei, Senhor, eu acho que eu não sou orgulhoso, não. Mas talvez você esteja pensando a mesma coisa. Mas, irmãos, o orgulho e essa soberba, ela se apresenta na nossa vida de tantas maneiras que Satanás nos engana. E muitas vezes você pensa que você é uma pessoa humilde, mas no fundo, você tem tantas atitudes de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa soberba. Em 2 Crônicas, há uma história bem interessante de um rei que começou muito bem e que essa história nos ensina que nem sempre, quando nós começamos bem, a gente vai terminar bem. E por isso o cuidado que devemos ter de ter uma vida cristã contínua e com muito cuidado, para que a soberba e o orgulho não nos vença, não tome conta de nós. E a palavra de Deus diz assim: então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade. Foi alguém que começou bem novo, no lugar de seu pai Amazias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eis aqui a vida de alguém que começou servindo ao Senhor cedo, orientado por Zacarias, e que Deus o fez prosperar, porque foi obediente ao Senhor. Se a história terminasse aqui, estava tão bonita, mas infelizmente não foi bem assim. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens, treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas. Ora, era um homem visionário. Você percebe como ele foi próspero. Deus o abençoava em todos os setores. Ele era uma pessoa muito bem organizada. Para serem usadas nas torres, nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso. E a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, aí muda a história. Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então você percebe o quanto muitas vezes a busca por poder, fama, glória, muitas vezes faz com que você se desvirtue e perca de vista o verdadeiro alvo, que é Cristo Jesus. Então alguém, como eu falei no início da leitura, jovem, servindo ao Senhor, foi uma pessoa que teve o seu reinado grandemente abençoado, alguém que foi conhecido em outras nações,
pelo seu poderio, pelas invenções, por tantas coisas boas que aconteceram no seu reinado, mas que, entretanto, o orgulho provocou a sua queda. E é justamente por causa desse orgulho que nós devemos ter muito cuidado com as nossas vidas. Como eu falei, nós normalmente não nos achamos orgulhosos. Provérbios 16, 18 diz que a soberba, ela precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Em Deuteronômio, outra situação diz: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morada. Essa é uma situação que o povo está quase para entrar na terra prometida. E Deus aqui está admoestando o povo de aumentar os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito. Não diga, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Então, quantas vezes nós temos, de fato, colocado a nossa capacidade e a nossa força como se fosse, de fato, aquilo que tem feito com que nós conquistemos alguma coisa nessa vida? Então nós percebemos que essa atitude é uma atitude de orgulho. Quando nós não depositamos em Deus essa certeza e essa confiança de que é Ele quem tem efetuado em nós tanto querer como realizar. Dona Madureira disse uma vez, certa vez, ele disse assim: o espinho na carne é o meio pelo qual a graça coloca de joelhos o homem que em oculto deseja colocar Deus de joelhos. Esta é uma verdade terrível. E como isso tem acontecido nos nossos dias? Quantas pessoas, na verdade, em vez de se posicionar com humildade de joelhos diante de Deus, têm, na verdade, procurado e buscado colocar Deus de joelho como seu servo. Agora, o que mais me envergonhou, mais à frente, só um pouquinho. Deus constantemente cria um cenário para trabalhar em nós, enquanto desejamos que Ele trabalhe por nós. Uma outra verdade. Como muitas vezes nós estamos orando para que Deus trabalhe por nós, quando na verdade Deus está querendo, na verdade, trabalhar em nós. Aquela circunstância, aquela dificuldade, aquele espinho que estamos vivendo, muitas vezes Deus está tentando trabalhar em nós. E porque nós não nos sujeitamos verdadeiramente a Deus e procuramos entender aquilo que de fato Ele quer nos ensinar. Então, na verdade, o orgulho sempre é um perigo. Então, nós inicialmente podemos entender que problemas, sofrimento, dor, a primeira atitude que devemos ter é buscar a Deus, nos colocando nessa condição de humildade, de impotência, mas também de dependência. Nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo que somos incapazes, e reconhecendo que dependemos completamente dele. Mas como eu falei, o orgulho muitas vezes faz com que essa impotência e essa dependência de Deus, nós não tenhamos esta atitude. E a Bíblia fala que 3 vezes o apóstolo Paulo rogou que tirasse o espinho. As nossas fraquezas nos ensinam
a nos apoiar na força de Deus. Ajuda-me, Deus. Essa é a condição de um verdadeiro crente que reconhece a sua condição, a sua impotência, a sua necessidade, a sua dependência de Deus. Quando eu olhei para essa frase do Augusto Nicodemos, foi quando eu realmente percebi o quanto eu sou orgulhoso. Orar é para os fracos. É por isso que eu oro. E quando eu me deparei numa condição de orar tão pouco, eu vi. Eu sei, Senhor. Eu sei porque eu oro tão pouco. Porque na verdade eu sou orgulhoso. Porque eu acho que, na verdade, eu consigo resolver as coisas. Eu não preciso orar tanto. E aí eu pergunto para você nesta noite: como está a sua vida devocional, de oração? Você de fato tem orado, tem reconhecido diante de Deus a sua impotência, a sua necessidade, a sua dependência diante de Deus, e tem realmente buscado o Senhor em oração, as coisas mais simples do dia a dia. Quantas vezes, irmão, nós tomamos a atitude errada por não orar? Porque na verdade a gente acha que talvez aquela decisão a ser tomada é algo tão simples. A gente diz: eu não preciso orar. Na verdade, eu já sei o que é melhor. Não sei se você já teve essa experiência de ter pensamentos dessa maneira e tomar atitudes erradas, e de lá na frente, aquela decisão tão boa, que você achou que era tão boa, na verdade não era tão boa. Porque você e eu não temos a capacidade de ver lá na frente. Quando Abraão tomou a atitude e decisão de ir para o Egito, é interessante, a gente vai vendo a vida de Abraão e ele vai sempre orando, orando, buscando a Deus. Mas quando ele tomou a decisão de ir para o Egito, ele não orou. Mas sabe por que ele não orou? Eu penso que seja justamente por causa disso. Porque ele olhou a situação, olha o cenário. Vivendo um local, seca, fome, miséria, a situação está difícil aqui. Eu olho para o Egito, tudo de bom, maravilha, Rio Nilo. Gente, tenho que pensar. Passar fome ou ir para o Egito, um lugar bacana, está tudo bem financeiramente, é para lá que eu vou. Nós sabemos o que aconteceu. Então nós percebemos que muitas vezes decisões simples da vida que nós pensamos que é o certo a se tomar, nem sempre é o certo. Porque devemos estar nessa dependência. E aí, como eu falei para vocês, como nós somos orgulhosos. Porque se nós, de fato, não fôssemos orgulhosos, nós oraríamos mais. Porque a oração é para os fracos. A oração é para os fracos. Mas como nós vimos aqui, na vida cristã, é um paradoxo. Se você for esse fraco aqui, que reconhece a sua fraqueza, que ora, na verdade você vai ser forte mesmo.
Você vai evitar tantos problemas em sua vida, na verdade, tanto sofrimento também. E Deus nos ajude, irmão, a fazer essa verdadeira avaliação de nós mesmos, porque nós somos ótimos advogados a nosso respeito. Nós temos uma capacidade incrível. Eu aprendi isso desde pequeno. Eu nunca estava errado. A minha mãe vinha para querer me disciplinar, mas dificilmente ela conseguia, porque eu tinha uma desculpa para tudo. Isso não mudou na nossa vida. O ser humano é inteligentíssimo. Então você percebe que para você mesmo, você vai sempre advogar a seu respeito, de tal forma que você nunca vai ser culpado. Orgulhoso? Não, eu orgulhoso não, sou orgulhoso. Mas quando a palavra de Deus ela nos confronta, e você de fato deixa a tocar-se por ela, você reconhece que você precisa orar mais, que você precisa ser mais humilde, que você precisa estar mais na dependência de Deus. E é tão difícil, irmão, reconhecer tudo isso. O propósito da oração não é ter a vontade do homem feita nos céus, mas a vontade de Deus feita na terra. Essa é a vontade de Deus. Então, quando nos colocarmos de joelho a orar, tenhamos sempre em mente isso. Aquela mesma oração que o Senhor nos ensinou. Senhor, seja feita a tua vontade. Não adianta eu orar 3 vezes para que Deus tire o espinho da carne. E Deus diga para mim, a minha graça te basta. E eu não consegui aceitar esse não de Deus. Ou esse espere de Deus. Ou o silêncio de Deus. Precisamos ter muita humildade diante de Deus nessas circunstâncias da vida. Alguém disse que a vida é como um piano, tem as teclas brancas aí representando a felicidade e as pretas, as angústias. Como o tempo você percebe que as pretas também fazem música. Há quem diga que, tem algum músico aqui pode me dizer, mas eles dizem que as pessoas quando vão aprender a tocar, normalmente ele aprende só nas brancas, porque as teclas pretas são sustenidas, é isso? Bemol, é um negócio mais complicado. Então o pessoal aprende mais nas brancas, porque são as mais fáceis. Mas na verdade as pretas são as mais difíceis, mas elas também tocam melodias e sons tão bonitos quanto as brancas. Então, na verdade, a vida ela é assim. Ela é feita de teclas brancas, de teclas pretas, momentos de felicidade, momentos de dificuldade. John Newton, ele dá uma paradinha. Ele foi um traficante de escravos. E por muito tempo ele exerceu essa função traficando escravos, até que um dia ele conheceu a graça de Deus e a graça de Deus o transformou. E os escravos, eles tinham uma forma de cantar e também de louvar. Eles usavam as melodias nas teclas pretas. John Newton, depois de conhecer e ter essa vivência, toda essa experiência, ele compôs um grande hino, mas eu gostaria de ouvir com vocês um pouco dessa história.
imagina como foi a sua história. Então você percebe que muitas das coisas que nós somos mais abençoados, como o Evangelho que chegou até nós, foi através de pessoas que tiveram um grande sofrimento. E você percebe o quanto este hino passou tantos anos e tem abençoado tantas gerações, em momentos, digamos assim, tão grandiosos da humanidade. Esse hino foi lembrado. Mas poucos sabem aquilo que esse homem passou e sofreu. Então ele não compôs esse hino como que de uma inspiração do nada, mas foi alguém que viveu, de fato compreendeu o que é essa maravilhosa graça. Então muitas vezes, através do sofrimento, da dificuldade minha, sua, Deus quer abençoar outras pessoas. E quantas vezes nós estamos reclamando e murmurando. Quando eu penso nessas 39 chibatadas que Paulo levou, eu penso logo, Senhor, não levei nenhuma ainda, então eu não tenho que estar reclamando de nada. Ainda estou bem. Nós possamos compreender isso, irmão. E sermos muito gratos a Deus pelo Evangelho que nós temos a oportunidade de ouvir, pela igreja, por esta porta que Deus abriu, pelo pastor da igreja que Deus tem colocado a seu serviço para abençoar a sua vida, do qual devemos orar muito por ele. Que Deus, tentar colocar aqui de novo, possa fazer com que a gente possa de fato chegar a essas duas situações de compreender que precisamos ser humildes, dependentes de Deus, de que quando de fato somos fracos, é que nós somos fortes. Porque quando somos fracos, é quando nós reconhecemos que não podemos fazer nada e que dependemos de Deus. Gostaria de convidar você a ficar de pé. A gente vai cantar um hino, eu separei um hino aqui. Não sei se você conhece, mas como tem a letra, você pode cantar junto, que Deus também possa falar com você através desse louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é
fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém, Senhor, nós queremos realmente te adorar pelo que tu és, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver neste mundo de maneira digna, Senhor, deste evangelho ao qual nos foi proposto, Senhor. Tu conheces, Senhor, cada um de nós. Sabes, Deus, das nossas limitações, mas tu também sabes, Senhor, desse nosso coração pecaminoso e orgulhoso. E quantas vezes, ó Deus, tenta a nos enganar, Senhor. Nos fazer acreditar que somos fortes, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a realmente reconhecer que somos fracos e que necessitamos, Senhor, urgentemente da Tua ajuda, da Tua misericórdia em nossas vidas. Nos faz reconhecer isso, Senhor. Nos faz mais dependentes do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, faça com que cada um de nós, Senhor, possa de fato buscar mais o Senhor em oração, colocando o Senhor diante de Ti as nossas petições, pois o Senhor é fiel, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não tem, de fato, agido conosco, Senhor, segundo aquilo que realmente nós merecemos. O Senhor tem sido um Deus tão misericordioso, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, de fato, possa abrir, Senhor, a nossa mente, para que assim possamos compreender as Tuas verdades espirituais, esses paradoxos, Senhor, que muitas vezes se tornam tão difíceis, Senhor, na nossa vida. Mas que quando buscamos o Senhor em oração, quando vivemos de fato em comunhão, em intimidade contigo, nós podemos de fato viver uma fé vitoriosa, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, Senhor. Não deixa, Senhor, que essas palavras possam voltar vazias, Senhor. E que no decorrer dessa semana, Senhor, possamos ainda estar meditando, Senhor, essas palavras. Nos fortalece, Senhor, nos abençoa, abençoa a nossa família. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.